Bem, meus amigos, boa noite aos que se encontram aqui presentes no Chico Xavier e boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Antes de começarmos a nossa palestra de hoje, cujo título é O Universo Quântico da Consciência, que como proposta é uma continuação do estudo anterior, quando nós falávamos do universo quântico da alma. Hoje nós vamos dar uma maior ênfase à consciência como realidade, para que nós possamos entender o porquê de alguns fatores e de algumas coisas referentes à vida de cada um de nós, como experiência, e consequentemente tirarmos as dúvidas, se pudermos, na medida do possível. Antes de começarmos a nossa palestra, eu quero convidar a todos a participar no próximo sábado do nosso seminário de magnetismo e espiritualidade, que será exatamente no sábado 23 e no domingo 24. E esse seminário será coordenado e dirigido por Jacomelo. Jacomelo, para quem não conhece, acredito que a grande maioria conheça, principalmente pela a repercussão que tem o seu conhecimento e o seu trabalho, vários livros escritos, palestrante nacional e internacional, e um dos maiores estudiosos do magnetismo, e que com certeza vai nos trazer muitas informações, principalmente para nós do Grupo de Espíritos Chico Xavier, que temos um trabalho todo direcionado para o magnetismo, como todos sabem. Então, nós teremos aqui, neste próximo sábado, como já disse, a presença dele. Como o nosso espaço, ele é um espaço limitado, temos praticamente só 120 vagas, 120 cadeiras, eu peço àqueles que com certeza, o que queiram, tenham interesse, que procurem o mais rápido possível, porque nós já distribuímos, vendemos a maior parte das nossas senhas. Essas senhas são os ingressos que custam R$60, que é para justamente a gente custear as despesas referente a todo esse seminário. Então vamos propriamente dar início ao nosso estudo dessa noite. Antes de falarmos sobre o conteúdo da consciência, ou o que nós temos para propor acerca da consciência, não podemos esquecer as bases que fundamentam a doutrina espírita, como sempre eu faço. Ela não é propriamente uma religião. Como doutrina, ela encerra, ela carrega consigo os 3 pilares da sua sustentação lógica, que é a religião, no caso, a filosofia e a ciência. A filosofia que se encarrega do aspecto referente às perguntas: quem sou eu, de onde vim, para onde vou. A ciência que cumpre o seu papel para nos dar as respostas através das experiências e das comprovações, e consequentemente a religião, por termos Jesus como nosso guia e modelo, o governador deste planeta escola, não podemos jamais deixar de seguir as suas orientações doutrinárias, filosóficas e também de natureza científica, que estão contidas no Evangelho. E esse livro que nós carregamos na coleção de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dá total ênfase ao Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, que, como já disse o próprio Mahatma Gandhi, se todos nós seguíssemos apenas o Sermão da Montanha, não precisaríamos de mais nenhuma leitura, nenhum livro sagrado, seja ele de que ordem for. Seria o suficiente para
conhecermos e estruturarmos toda a nossa realidade de vida. E no Livro dos Espíritos, a incansável e sempre repetida por nós pergunta que sabiamente Allan Kardec fez a esses irmãos que nos trouxeram essa obra, que até hoje faz parte da nossa doutrina como base, que é o livro, o sagrado, ou eu diria o fundamental Livro dos Espíritos, quando ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem ou o que, quem seria alguém, que seria algo. Ele pergunta simplesmente que é Deus. E eles respondem prontamente que Deus é uma inteligência suprema, a maior de todas as inteligências. Mas ele ainda se refere a uma causa primária e origem de todas as coisas. Então esse é o Deus que nós espíritas seguimos, não aquele Deus entronado, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que espera alguma coisa de nós, mas um Deus que se manifesta no ser que cada um de nós carrega por ser o que somos. E aí mais adiante eles fazem uma pergunta muito interessante: como podemos provar a existência de Deus? E agora? E eles, através de um axioma que nos diz que não existe efeito sem uma causa. Todos os efeitos cuja causa o homem não compreende, que o homem não tem ingerência sobre ela, é porque é uma manifestação da vontade de Deus. Mas vejam que existem causas, mesmo dentro do universo do nosso conhecimento, que são de naturezas conhecidas e outras que nós não temos ainda o poder de conhecer, que se dão através dos dois fenômenos que foram a fundamentação da física quântica, que são os fenômenos da não localidade, em contrapartida aos fenômenos da localidade. Então a gente vai tentar mergulhar nesse universo para trazer dele as informações necessárias para que a gente possa entender o que vem a ser essa consciência que rege e que estrutura a vida de todos nós. A epigenética é a ciência dos processos orgânicos que não depende do DNA nem dos genes. Todo mundo sabe que é uma afirmativa quase que unânime por parte da ciência médica, que nós somos herdeiros dos nossos pais, porque herdamos deles os seus genes, o que eles chamam comumente de herança genética. Mas a nova medicina, através de novas experiências, quando tivemos o Dr. Kazuo Murakami, que nos trouxe através do livro Código Divino da Vida, uma ideia de que nós não somos herdeiros genéticos dos nossos tutores, dos nossos pais. A matéria herda a matéria, mas o espírito não herda o espírito. Cada espírito, ele é uma individualidade. E aí nós percebemos que quando em 1854 André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, trazia a afirmativa de que as células eram animáculos infinitesimais domesticados. Então, tirando toda essa realidade de que o comando da célula estava no seu genes, no seu núcleo, de maneira já pré-elaborada, nada poderia mudar, e ele dizendo que, na realidade, o comando da célula estava no seu citoplasma, ou seja, todo o comando da célula vem de fora para dentro. Isso significa que certos hábitos e certos meios podem alterar os genes, reforçando exatamente a afirmativa de André Luiz.
Então, o homem, ele ao longo das suas experiências, da sua existência, ele vai, em meio às experiências em que ele vive, contraindo hábitos, costumes, não só de natureza fisiológica, mas também de natureza psíquica, e isso tudo vai, de alguma forma, interferir nos seus genes. Porque se imaginava que quando nós nascêssemos, todos os nossos genes estariam já previamente estruturados em termos de conhecimento. Observou-se que apenas 5% deles estavam já com toda a sua formação estruturada. Estou fazendo que com tudo isso, que através de tudo isso, houvesse uma contradição com relação ao genoma tão estudado e tão buscado pelas ciências, principalmente o pessoal voltado para a biologia genética. Então, o genes, ele apresenta 3 funções fundamentais. A primeira é comunidade da vida, armazenar informações para a construção das estruturas orgânicas. Tudo está lá nos genes. O seu segundo papel é de selecionar as funções a serem executadas, que são exatamente relacionadas a essas estruturas. E o terceiro estágio, o terceiro papel é orientar o comportamento dessas estruturas. E vocês vão ver porque é que eu estou dando uma certa ênfase a esses detalhes, para que mais adiante a gente venha entender o papel da consciência como realidade de vida, que poucos ainda conhecem, porque pouco se sabe, até porque a própria consciência, por ser de natureza imaterial, ela não nos fornece dados fixos. E vocês sabem que a ciência, ela trabalha com toda uma estrutura de experiências, teorias, mas acima de tudo de confirmações. Depois de exaustivas experiências, depois de todos os detalhes serem averiguados e verificados, é que se pode publicar uma experiência dentro da área da ciência. Então, o DNA como uma molécula funciona através, todos nós sabemos, dos processos químicos, físicos e eletroquímicos. Uma das maiores estudiosas da doutrina espírita, doutora Marlene Nobre, ela num dos seus livros afirmou uma coisa muito interessante. Ora, se a célula é ela que fabrica o cérebro, porque toda a estrutura do corpo parte através, é formada a partir da estruturação das células, por que é que o cérebro comandaria a célula? Não teria lógica. Por quê? Porque uma inteligência maior, que é uma inteligência que cria, jamais se deixaria dominar por uma inteligência menor que foi produto daquilo que ela criou. Como vimos, o DNA é a molécula responsável por toda a estrutura orgânica, toda a estrutura do nosso corpo. Mas aí vem a pergunta: e os fatores emocionais? Se as emoções e os sentimentos fazem parte da nossa natureza, deveriam ser produzidos pela molécula do DNA. É exatamente por isso que a Marlene perguntava: aonde é que está essa realidade? Ora, será que todos os nossos pensamentos, as nossas aptidões, os nossos sentimentos, o amor, o ódio, o desejo, a vontade, a felicidade, a infelicidade, isso tudo é produto químico? Isso tudo é produto da manifestação das reações que ocorrem nas nossas células, através do DNA, mexendo e movendo essas estruturas que são os genes. É possível que uma molécula tenha o poder de criar, como ele diz aqui, a genialidade de um Beethoven e a inteligência de Einstein? Porque a ciência, principalmente a neurociência, ela ainda defende a ideia que mente e cérebro é uma mesma realidade, e não é. O cérebro é matéria, a mente é imaterial.
Nós não podemos jamais permitir que uma coisa dessa possa ainda permanecer como realidade. Isso não tem mais o que se pensar. Portanto, a consciência, na condição de um observador do universo quântico, tem o poder de colapsar ondas de possibilidades indiferentes da realidade de espaço e tempo para o mundo material presente. Veja o que é que ele diz aqui. Que todo o universo e tudo que nós imaginamos como sendo realidade de vida, só pode ser considerada como verdade, como realidade, se existir a presença de um observador. É como se tudo tivesse suspenso, dentro de um mundo onde tudo é possibilidade. E essas possibilidades, elas só se transformam em realidade, se você assim definir, se você assim permitir, através da sua presença como consciência. Portanto, como ele diz aqui, essa possibilidade se transformaria em realidade, que é o que nós vamos perceber. Que a vida é uma construção da elaboração dos nossos pensamentos. Em resumo, somos o que pensamos. E o nosso corpo é o instrumento que nós utilizamos apenas para essa transitória experiência que vivemos aqui na Terra. Não mais do que isso. Mas essas estruturas, elas estão todas entrelaçadas, contidas uma dentro da outra. Como origem, o nosso primeiro corpo formado foi e é o corpo mental. Esse corpo que se individualiza para dar a cada um de nós o sentido de vida que todos precisamos ter. Como individualidade, ele se transforma em uma consciência. A consciência é todo o arcabouço, todo o arquivo que nós fomos contraindo através das experiências, das personas que nós já ocupamos como identidade de vida. Nós não somos deste mundo. Este mundo, ele não tem nada a ver com a nossa realidade espiritual. É um mundo onde ainda há uma predominância muito grande da matéria. E, consequentemente, ele é o nosso local de estágio evolutivo. Mas para que o homem, como consciência, possa existir aqui, é preciso que ele se submeta às leis que aqui existem. Então nós adquirimos um primeiro corpo, que é um corpo puramente energético. Esse corpo, nós tiramos ele de uma dimensão que eles chamam de fluido cósmico universal, que lá no Antigo Testamento, na Gênese, ele chamou de sopro ou hálito divino, que é exatamente toda a realidade da materialização do pensamento de Deus, segundo o próprio Emmanuel. Então nós tiramos uma porção e nele nós construímos, e através dele nós construímos o nosso primeiro corpo, que é o corpo perispiritual. Segundo o Dr. Hernani Guimarães, é o nosso modelo organizador biológico. Esse corpo espiritual, já com uma individualidade toda estruturada, ele possui todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos estão nele armazenados. Por tudo que passamos e por tudo que haveremos de passar, nele irá se fixar. Por isso que, por mais que você queira esquecer o passado, você não pode. Porque ele vai se localizar exatamente nas áreas mais profundas que existe dentro dessa estrutura, o que ele chamou de inconsciente. Como nós não temos o poder e a capacidade de concatenar, armazenar em um só momento, em um só instante, todos os conhecimentos que são um atributo da natureza espiritual, esses arquivos são
eles os responsáveis por todas as nossas histórias. Por isso que nós carregamos tendências, muitas vezes as vocações. Por que é que determinadas pessoas desde cedo já têm determinadas tendências? Tudo isso está guardado e armazenado nesses arquivos que vão se abrindo na medida do possível, nos fornecendo dados para que a gente possa compor a experiência da vida presente. É um se remontando e se estruturando sobre o outro. E finalmente, para vivermos aqui na Terra, nós construímos esse corpo físico. Então, o que é que eu posso dizer a vocês com toda certeza? Esse nosso corpo, ele não é causa, ele é efeito. Qual é a causa de tudo? A mente. O que é a mente? Outra coisa senão a consciência. E como é que a mente ela funciona como consciência? Através do único mecanismo que ela possui, que é o pensamento. E quando ele vai mergulhar para o universo da natureza quântica, onde tudo é possibilidade, ele traz para nós uma revelação magnífica em termos de evolução. Você pode tudo. Por isso que eu sempre digo a todos, todos os nossos sonhos são verdade. Tudo o que você sonha, em tudo que você pensa, você materializa como verdade. Ninguém sonha o nada. Ninguém materializa o inexistente. Quando você sonha ter uma casa, ter um bem, encontrar uma pessoa, tudo isso só existe se você der uma condição a ela, principalmente dentro da nossa realidade de vida, que é espaço e tempo. Mas esse mundo que eles descobriram, esse mundo que hoje serve para estruturar e fortalecer todas as bases do pensamento espírita. Quantos anos se esperou para se chegar ao que se chegou? E ainda vivemos uma série de conflitos de ideias, porque o universo quântico, ele ainda é um universo que eles chamam de fantasmático, o universo do imponderável. Por quê? Porque ele trabalha com uma realidade que foge totalmente do mundo físico que vivemos, onde todo efeito tem que ter uma causa evidente. Esse mundo cuja física newtoniana tanto nos mostra através da lei de ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Como vimos, o DNA é uma molécula responsável por toda a estrutura orgânica. E aí eu estou repetindo, né? Aqui ele fala sobre o que vem a ser onda e partícula. Quando ele falava desse universo quântico, onde tudo era possibilidade, na realidade nada se definia como estrutura de matéria. Porque o que aconteceu, e nós vamos ver mais adiante, foi que o homem ele começou a mergulhar na intimidade da matéria. Vocês sabem que desde a antiga Grécia, quando os dois filósofos, Leucipo e Demócrito, começaram a tentar ter uma ideia de que era formada a matéria, e eles foram diminuindo, como se eles fossem quebrando ela em pedaços pequenos, até que chegaram à menor parte, que eles chamaram de átomo, cuja palavra significa não divisível. E durante muitos anos, permaneceu essa ideia de que o átomo era indivisível, como sendo a unidade fundamental da matéria. Só no início do século passado, com o estudo de Max Planck, quando ele observou que quando ele aquecia um determinado metal, ele emitia uma radiação, uma energia, que não era a energia solar, não era a energia elétrica, mas uma energia própria. E essa energia nada mais era do que a própria matéria. Daí ele ter encontrado e definido a ideia que matéria e energia era a mesma coisa. E aí começaram os estudos que todos nós conhecemos. Veio Einstein, que defendeu a teoria da fotoelétrica,
teoria essa que deu a ele o prêmio Nobel da Física. Muita gente pensa que ele ganhou o prêmio Nobel com a teoria da relatividade. Não foi. A teoria da relatividade foi ser compreendida muito tempo depois. E aí ele dá exatamente à humanidade esse presente, nos afirmando que matéria e energia era a mesma coisa. Ou seja, se ele provocava uma alteração, a matéria ela começava a se transformar em energia. Hoje a gente entende que matéria é energia concentrada e energia é matéria liberada. É matéria que se propaga, que se manifesta. E qual seria propriamente a diferença verdadeira? É que Einstein defendeu a teoria da relatividade absoluta, onde ele dizia que qualquer partícula, qualquer matéria que viajasse a velocidade de 300 mil km por segundo se transformaria em energia. Isso é verdade. Só que para o mundo quântico isso cai por terra, porque lá as coisas existem e não existem ao mesmo tempo. Ou seja, uma partícula dentro do universo como o nosso, o macrocosmo, ela, para se transformar em energia, em luz, ela teria que atingir a velocidade da luz. Lá não, simplesmente ela não obedece nem à velocidade, nem espaço, nem tempo. Ela aparece e desaparece concomitantemente, como se fosse uma coisa mágica. E por que isso? Porque quando ele observou através da experiência da dupla fenda, verificou que todas as vezes que ele observava a experiência, o que era onda se transformava em matéria. O que era radiação se transformava em partícula, como se fosse uma coisa mágica. Daí ele entender agora e nos trazer que onda e partícula é uma mesma realidade. Aí o que eu posso trazer para a vida prática em termos de ensinamento? É que, como eu disse antes, a onda é a possibilidade, a partícula é a concretização da possibilidade. Ou seja, todas as vezes que você tiver um desejo, você, na realidade, você criou uma onda de possibilidade. Só que a onda, ela não tem um lugar definido no espaço. Ela ocupa ao mesmo tempo todos os espaços. Uma onda, ela está presente em tudo. Onde existe espaço, ela existe. Então, o que eu posso também ver dentro da realidade espiritual? É que não existe distância entre o que está vivo e o que está morto. O que é encarnado e desencarnado. Por isso que o médium, ele consegue ver um espírito. Por que ele consegue ver um espírito? Eu não consigo e você não consegue. Porque quando nós vemos um corpo, materialmente falando, nós só enxergamos ele através da incidência da luz. Se você está vendo uma pessoa, se tirar a luz, você deixa de vê-la. Por quê? Porque a retina, ela só captura o reflexo da luz através do nervo óptico. Está ali o doutor que sabe mais do que todos nós sobre isso, porque esse é material do seu estudo. Então, se você bloquear esse acesso, você não consegue capturar. Porque a primeira coisa que você faz é capturar a imagem. Essa imagem ela vai para uma área do cérebro, que é o córtex occipital, e lá é que ela vai ser transformada verdadeiramente naquilo que você viu, e ela de imediato vai para uma área chamada de hipotálamo, e lá no sistema límbico é que você vai gerar uma emoção sobre aquilo que você viu. Vamos dar um exemplo. Quando você vê um carro, aquele carro, ele, como objeto, ele é capturado pela luz e você ali fixa aquela imagem. Quando você estabelece o gosto, a marca, o modelo, a cor, isso já é de fator emocional. Eu gosto dessa cor, eu não gosto. Eu gosto deste modelo, eu não gosto. Quer dizer, primeiro você capturou a imagem para depois formar um sentimento, uma ideia sobre essa imagem. Isso como sentimento é aquilo que você esboça naquele instante. Pode mudar? Claro que pode.
Mas a consciência, ela tem esse poder de dar vida às coisas que muitas vezes não têm tanta vida. Então, quando ele traz para nós essa realidade, ele nos diz que precisamos mergulhar nos meandros deste universo, que é o verdadeiro universo que nós precisamos entender. O microcosmo, é nele que existe toda a realidade da vida. Esse mundo que nós vivemos, que parece ser um mundo tão real, é um mundo propriamente ou totalmente irreal. E nós, como seres humanos, com essa nossa tendência ao materialismo, valorizamos tanto. Porque a matéria, como unidade ou como parte do fluido cósmico universal, ela só tem uma finalidade: é nos auxiliar no processo evolutivo. Todos nós precisamos da matéria para trabalhar o nosso processo evolutivo, mas a matéria não nos pertence. Terminada a nossa experiência aqui, nós devolvemos ela por inteiro. Ninguém vai levar daqui nada que seja deste mundo. O que nós vamos levar daqui é o que nós verdadeiramente somos, que é uma consciência, que terá o poder de trabalhar a matéria aonde ela estiver. E cada vez mais que essa consciência for elaborando os seus princípios de evolução, menos matéria ela vai precisar. Vejam que existem universos ou mundos espirituais onde a matéria já não tem a menor importância. Daí a gente entender por que é que Jesus, como mestre, nos ensinou: eu vim para este mundo, mas eu não sou desse mundo. E que mundo é o dele? Era o mundo da consciência, o mundo onde você pode tudo, o mundo onde tudo é muito mais realidade do que você pensa, porque nós acreditamos naquilo que vemos, naquilo que tocamos, aquilo que nos pertence, que nos dá a sensação de posse. Até mesmo o nosso sentimento que se desenvolve aqui como experiência na Terra está sempre agregado ao sentimento de posse. A gente sente a necessidade de estar perto das pessoas, a gente sente a necessidade do contato. Por quê? Porque ainda não conhecemos quase nada desse mundo do qual ele falou. Porque ele dizendo: eu vou ensinar você a transitar pelos caminhos da verdade. E daí ele também ter nos afirmado que a verdade é a única coisa que nos liberta. Mas qual era a verdade? A verdade é esse mundo, que parece ser um mundo tão estranho, mas é nele que a gente vai encontrar tudo o que a gente deseja, onde não vai ser preciso mais viver as experiências que nós estamos vivendo, onde espaço e tempo não tem a menor importância. Ainda ontem eu comentava aqui no nosso estudo: se você quiser ter uma ideia de que realmente isso é verdade, feche os olhos e dê um cochilo, durma por meia hora. Assim que você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar para o relógio. Se você olhou para o relógio é porque você estava fora do tempo. Qualquer momento que a gente saia um pouco dessa realidade, a gente volta para o mundo. Esse mundo que com certeza é o nosso mundo verdadeiro. E quantas vezes e quantas experiências eu tenho que realizar aqui? Quantas vezes for necessário? No dia que eu souber lidar e trabalhar a matéria e transformá-la naquilo que verdadeiramente é o seu objetivo, eu estarei livre. Por isso que ele falou tanto na verdade que liberta. Qual é a verdade? É o conhecimento de si mesmo. Não é a verdade do mundo que nós estamos aqui vivendo. Não é a verdade que se contrapõe à mentira, mas o autoconhecimento. Nós estamos aqui com um único objetivo, e poucos sabemos disso, que é nos assenhorarmos, ou seja, nos conhecermos. Trabalhar essa consciência que tem o poder de colapsar ondas de possibilidade, transformando qualquer possibilidade em realidade, na medida que pudermos e que quisermos. Mas como é que nós estamos usando a nossa consciência? Que tipo de realidade nós estamos trazendo? Eu costumo também dizer: se você olha para o universo, você vai ver que ele tem tudo conspirando e estruturado a seu favor. Tudo está disponível, mas pouco se utiliza porque pouco se olha para essa realidade. Estamos presos a um sistema
que nos tira todo o poder que temos. E quantas vezes nos achamos pessoas incapazes, trazemos verdadeiras mentiras para nós. Porque se você observar esse universo como sendo uma consciência maior, e você como parte dessa consciência através da individualidade, como eu mostrei, você também é ele. O universo é você e você é o universo. O mundo que você vê, ele está muito mais dentro de você do que em qualquer lugar. E como é que eu tenho que lidar com este mundo? Falar a mesma linguagem dele, e ele vai me atender com a mesma linguagem. Se você passa o dia maquinando pensamentos positivos, o universo está lhe retribuindo como um espelho, reproduzindo dentro de você tudo que é positivo. A gente falou agora há pouco a lei de causa e efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Então, eu tenho que conspirar. Agora, se você, em contrapartida, é uma pessoa que tem pensamentos negativos, uma pessoa que está sempre em conflito consigo mesmo, imagine como você não está com o universo. O que é que ele vai te oferecer como resposta do que você está emitindo? O que você está pedindo. Eu ainda comentava essa semana com um amigo, nunca diga ao universo eu quero. Quando você diz eu quero, ele dá a você uma ideia de que você está pedindo. Pedir é mendigar, é precisar. Eu não preciso do universo, eu sou o próprio universo. Eu nunca digo eu quero, eu digo eu posso. Se essa possibilidade, como realidade que acabamos de ver, se ela existe dentro de mim como um sistema de crença, como um sistema de realidade, de vontade, é porque eu posso. E a gente muitas vezes fica a esperar. Temos o hábito de sempre querermos justificar o que não se justifica, porque o que tem faltado nesse mundo são seres humanos, pessoas que estejam verdadeiramente envolvidas com suas experiências. Caímos muitas vezes em deslizes, em erros, muitas vezes até infantis, por acharmos que a nossa vida, que a nossa felicidade, que o que somos depende do outro. Não, gente. Cada pessoa que faz parte do cenário de nossa vida são aquelas que nós escolhemos para as experiências necessárias. A nossa família, como um laboratório da maior importância de toda a nossa experiência, é nela que nós vamos estruturar os valores que irão definir a vida que queremos para cada um de nós. Por isso que ele foi tão enfático em nos mostrar coisas que até então ninguém tinha visto. Como ele dizia, perdoa o teu inimigo. Minha gente, não é fácil nem de falar, quanto mais de se praticar. Como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Porque se teu inimigo se considera assim, foi porque assim você permitiu. Porque ele está em você. E para que ele deixe de existir como inimigo, é preciso que você ajude ele a sair da condição que ele está. Por quê? Porque o mal que eu sinto é o mal que eu carrego. Os inimigos, eles não estão fora de mim, eles estão dentro de mim. Reconciliar-se com o inimigo é reconciliar-se comigo. Porque se eu vejo erro, se eu vejo algo que não é bom em alguém, é porque erro e o que não é bom existe dentro de mim. Porque eu sou a fonte daquilo que gero. Olha, a física quântica nos mostrando que é a consciência que transforma uma onda de possibilidade em realidade. Essa onda pode ser qualquer coisa.
A lei de Deus está escrita na consciência. Isso foi a resposta da pergunta 621, quando Allan Kardec: onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí a gente agora entende como esses sistemas de crença estão fora desse contexto. Quer dizer, se você quiser entender Deus, se você quiser saber de Deus, só precisa você olhar para a sua consciência. Mas acontece o seguinte, ele mais adiante diz: todas as vezes que dela se afastar, o homem incorrerá em erros. O que é que ele quis dizer? Que ninguém precisa dizer que eu estou errado. Eu sei quando estou errado, consciente ou inconscientemente, eu sei que estou errado, porque eu estou me afastando de algo que em mim é o divino, que é Deus. Então não adianta querer colocar as coisas aonde não se pode colocar. E muitos ainda pensam e afirmam que Deus vai nos julgar. Deus sabe, Deus julga. Deus não faz nada disso, gente. Deus é a própria lei. As leis, elas fazem parte dos códigos, elas estão escritas. Quando um juiz dá uma sentença, você é que é o condenado, não foi ele que lhe condenou. Ninguém condena ninguém, na sua essência, na sua natureza. Por isso que ele pediu que nós não julgássemos ninguém. Até o auto-julgamento não é uma coisa muito boa, porque quando a gente comete um erro, que é natural pelo livre-arbítrio, a liberdade de escolha me dá a possibilidade do sim, do não, do acertar, do errar. E o que acontece quando a gente comete um erro? A gente pode voltar e mudar o que já foi feito? Não. Não. Porque nós vivemos dentro de uma realidade de espaço e tempo. Na realidade, como eu disse anteriormente, passado, presente e futuro estão existindo no mesmo instante, mas nós não sabemos lidar com essas coisas no mesmo instante. Então, o que eu devo fazer para reparar os meus erros? Consertar? Não, é não errar mais. Quando uma experiência não dá certo, quando dela nós não obtemos os resultados esperados, nós não vamos quebrar o laboratório, nem vamos desistir, senão a ciência não teria avançado. Quantas experiências improdutivas, quantas tentativas um cientista executa para chegar àquilo que ele deseja como resultado? A vida é isso. E muitas vezes é nessa tentativa, muitas vezes é nesse erro, que eu estou tendo uma oportunidade muito grande de mudar o que até então eu não havia mudado. Você imagine se a vida fosse um sistema linear, onde tudo já estivesse à nossa disposição, para nos atender aos nossos caprichos e às nossas necessidades prementes, porque assim nós somos. Que sentido teria a vida? Como é que eu posso viver o hoje, se para mim não existe o amanhã? Consequentemente, isso tudo precisa ser analisado e visto. Deus não poderia nos dar um guia mais seguro do que a nossa própria consciência. Olha o que esse estudioso, PhD, Dr. William Tiller: consciência é um subproduto do espírito que entra na matéria densa. Veja que coisa interessante. Porque toda a realidade do fluido cósmico universal, que é este fluido que constrói toda a necessidade de tudo que existe como natureza viva ou material, ela forma os seus subprodutos. Um é a consciência, o princípio vital, que é aquele que dá o sentido da vida, porque a matéria ela não tem nenhuma inteligência, a matéria é burra.
Mas a matéria armazena conhecimento, isso já é um princípio de inteligência. Aí quando surgiu no início do século passado, Bohr, Planck e Einstein, e que nos trouxeram novas e grandiosas concepções, que foi exatamente com o advento da física quântica. Então o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, está lá no livro Os Domínios da Mediunidade. Não foi nenhum cientista que nos afirmou isso. Quem nos afirmou isso foi André Luiz, pelas abençoadas mãos, ou pela abençoada mão do nosso querido Chico Xavier. E o perispírito que a gente falou, quando o Dr. Décio Iandoli afirma, a própria fronteira da ciência é a investigação do perispírito. Pode ter certeza, gente. Ninguém vai encontrar nada acerca do espírito se não for através da ciência. Por isso que Allan Kardec afirmava com grande veemência, quando a ciência avançar sobre o espiritismo, deixa o espiritismo e segue a ciência. Só a ciência que pode nos mostrar coisas que até então nós não sabíamos. Por que a religião? Porque a religião, ela tem os seus limites, ela segue os seus livros sagrados, elas trazem toda uma história, nada contra, claro, é outro caminho que devemos também respeitar e seguir. Daí o próprio Einstein ter dito que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem ciência, ela não tem asas para voar. Ou seja, essas duas realidades que se desencontraram e hoje estão em sentido exatamente opostos, pela vaidade humana, pelo poder, isso causou para a humanidade um retrocesso muito grande. Muitos anos se perdeu, porque essa briga ainda perdurou e ainda, consequentemente, perdura. Então, no livro dos médiuns está lá escrito: o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e por ele o espírito transmite sua vontade exterior e age sobre os órgãos. Isso é muito importante, gente. Isso fala muito do problema das doenças, principalmente essas doenças que nós tanto hoje temos conhecimento, que são doenças sem diagnósticos, doenças que não são identificadas por nenhum meio da medicina convencional. São muitas. Por que é que eu estou me sentindo doente? Por que é que eu tenho determinados problemas? O que é uma doença pré-existente? O que é uma doença oportunista, como eles muitas vezes chamam? É exatamente um produto do nosso consciente. Tudo isso está na forma do pensamento. Antes do corpo adoecer, a consciência, a mente adoece. Vocês sabem, como eu disse antes, que o corpo físico não é a causa. O corpo físico é o meio. Tudo está na mente. Saúde e doença é uma questão de mente. Ah, mas fulano tem determinado? Sim, porque vocês também viram anteriormente que as nossas células são animáculos infinitesimais domesticados, que o comando da célula não está no núcleo, que quando nós pensamos, geramos um campo, uma frequência através do pensamento, que é energia mental, que vai se processar por todo o corpo físico e vai modificar todo o nosso sistema orgânico, partindo das células. Para vocês terem uma ideia, as células, elas são formadas por átomos, os átomos são formados por moléculas. Quando você emite um pensamento ou um desequilíbrio mental, você provoca um desequilíbrio também na estrutura do próprio átomo. Essas moléculas, elas perdem elétron, porque você provoca nela um desequilíbrio, porque todo o sistema tem que estar totalmente em equilíbrio. E ao perder um elétron, ela se transforma em radical livre, o que eles chamam, e tão comentado. Ou seja, por ter um radical. O que é um radical? É uma estrutura que não tem todos os seus elétrons que lhe dão a estabilidade. É uma estrutura em desequilíbrio e precisa rapidamente de um elétron.
Então, na molécula mais próxima dela, ela vai roubar o elétron. Geralmente, ela puxa do oxigênio. E esses radicais livres são responsáveis por grande quantidade das nossas doenças. São as doenças provocadas por ele. Olha aí, ele mostrando todo o mecanismo desse processo. Veja, você começa com o átomo, os átomos formam as moléculas formam a célula. Aqui onde começa o princípio vital, aqui começa a vida. Segundo o próprio Emmanuel disse que o encontro ou a barreira entre a matéria inorgânica e orgânica está no carbono, que são os estados alotrópicos do carbono, o carbono grafite e o carbono diamante, que todos os dois são carbono, mas só em mudar uma pequena molécula, ou uma pequena posição do seu, uma pequena posição da sua cadeia, ele se transforma em diamante, mostrando uma realidade completamente diferente. Vocês sabem a diferença entre o diamante e o grafite. E eles acham que ali é o marco onde se começou toda a vida orgânica. Por isso que os compostos orgânicos são os compostos do carbono. E ali começa a energia vital. Essa energia é que dá vida àquilo que nós conhecemos, que começa na célula. A célula forma o quê? Os órgãos. Os órgãos formam o sistema forma o corpo físico. Mas tudo começa onde? No átomo. Então, todas as vezes que você entra em desarmonia, em desequilíbrio mental, você está sacrificando todo esse sistema. Olha o que ele diz assim: equilíbrio dos campos de energia. Então, quando o átomo ele sofre uma alteração no seu campo de equilíbrio e salta um elétron, e ele perde esse elétron, ele passa, como eu disse, se transforma em um radical livre. O radical se aproxima da primeira estrutura que tem para roubar elétron. Geralmente puxa do oxigênio e começam a surgir as doenças, principalmente doenças que nós chamamos doenças predisponentes. A influência das emoções e da enfermidade. Veja aí que você está diante de duas pessoas completamente em condições opostas. Esse homem está com raiva, então ele está gerando uma energia de baixo padrão vibratório. Consequentemente, ele está com toda uma predisposição para uma doença, quer seja psíquica, quer seja orgânica. Já ela, você veja, está em estado meditativo. Isso é muito importante. A gente muitas vezes alimenta, contrai, absorve estruturas de pensamentos negativos e o corpo grita, o corpo precisa, essas células elas precisam estar em harmonia, porque nós temos um condomínio. As células elas estão dentro do condomínio orgânico, são seres vivos como nós somos, são unidades que precisam de energia para nutrirem os seus processos de reprodução. Uma célula em desequilíbrio, ela produz outra célula, como ela é uma reprodutora, em desequilíbrio. Quando a gente está em desarmonia, a gente tende a desarmonizar o meio em que a gente vive. Vejam que existem pessoas que muitas vezes, sem que ela fale, mas elas trazem para a gente uma sensação de inquietação, de desprazer, de desarmonia. Essa mesma realidade acontece dentro do nosso próprio corpo, e tudo isso nutrido pelo cérebro, sim, mas o cérebro é o gabinete da mente. A mente é a consciência é a realidade de cada um de nós. Ou seja, é ela que determina todo o caminho que você vai seguir, é ela que determina tudo o que você é e o que você precisa e quer. Então, para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa saudável, é necessário que você tenha cuidado e procure nutrir os seus pensamentos e procure buscar sempre as coisas positivas. É verdade que nós temos em alguns instantes da nossa vida momentos de muitos conflitos, mas eu costumo sempre dizer, ser triste não é estar triste. A tristeza muitas vezes até é boa, até ela nos traz momentos de reflexão, mas estar triste e ser triste é algo bem diferente. Então, quando essas coisas acontecem, e principalmente coisas negativas, não dê sentido a essas coisas. Você vai ver e pode observar que todos os problemas que nós temos, eles só pedem uma coisa, uma solução, e não se preocupe com a solução. Uma vez dada, a resposta é o que menos importa. Eu já comentava,
Deus não precisa de nenhum de nós como resposta. Deus só quer da gente o empenho. A vida precisa de empenho, de significado. A vida precisa de sentido, porque a direção Deus já nos deu. O sentido é você que vai dizer como você quer ir, da maneira como você quer ir. Por que é que determinadas pessoas têm uma facilidade enorme de lidar com conflitos, com problemas? Porque elas têm estrutura de base. Elas têm sentimentos bem estruturados dentro dela, que servem como base para aquilo que ela está vivendo. Porque tristeza só alimenta a tristeza. Olha aí, as doenças oportunistas e o envelhecimento precoce. Você vê que ele mostra aí as estruturas do átomo, e ele vê aí um átomo sano, veja que ele está bem em equilíbrio, mas veja um radical livre, ele perdeu esse elétron. Consequentemente, ele vai buscar no oxigênio os elétrons, o elétron que vai formar a sua nova estrutura. E aí começa a ocorrer um desencadeamento de desequilíbrio e de desarmonia. Os radicais livres estão implicados na gênese e no agravamento de inúmeras doenças, como, por exemplo, a arteriosclerose, câncer, doenças articulares, doenças cardiovasculares, alergias, catarata, doenças orgânicas em geral e o próprio envelhecimento precoce. Veja que tudo isso está sendo criado por uma única realidade, que é o observador da física quântica e a consciência para o mundo que nós vivemos. Saúde e doença depende de como você pensa a vida. O envelhecimento, os fatos, eles acontecem, mas a gente pode evitar muita coisa se a gente souber conduzir a vida. Ele aqui não coloca, mas aqui também existem outros fatores: alimentar, social e tantos, porque a vida ela é construída por um jogo, um conjunto de fatores que formam o todo. A sabedoria humana está exatamente você tirar de cada lugar, de cada momento, de cada experiência, o que é necessário para nutrir o seu sistema de vida, e vida em abundância, como disse o próprio Jesus. A grande maioria da humanidade, sem perceber, carrega uma cultura de doença e medo. É comum hoje a gente encontrar pessoas que não falam em outra coisa a não ser em doença. Basta você ver a quantidade de farmácias que nossa cidade possui. É incrível, né? Se abre farmácia em todo canto. E vocês sabem qual é o produto que mais se vende numa farmácia? Garanto que não é colírio. São os antidepressivos, ansiolíticos. São os problemas, são os medicamentos que de forma muito equivocada, nós achamos que resolve o nosso problema. Ninguém resolve uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza profunda com um comprimido. Seria muito fácil. Eles achavam que o Prozac era a pílula da felicidade. Não existe, não. A felicidade é uma conquista, é uma construção interior. Nenhum determinismo ela é. É preciso construir. A felicidade é aquilo que a gente nutre todo dia. É uma planta que precisa ser regada, precisa ser cuidada com carinho, muitas vezes até podada, para que ela possa viver e sobreviver. Quando você se afasta do seu eu interior, ou seja, da sua essência, passa a ficar vulnerável a todas as doenças, principalmente as de natureza puramente mental. Afinal de contas, toda pessoa negativa é doente. Disso a gente não tem mais nenhuma dúvida. O nosso inconsciente resiste a todas as informações nele colocadas e de maneira repetitiva revive as mesmas histórias vivenciadas. Ninguém vive sem estar ligado ao seu passado. Ninguém. Todos os nossos momentos presentes, eles têm uma vinculação com o nosso passado. E outra coisa, nós carregamos muito automatismos de pensamento que eles chamam de monoideias. Quantas pessoas vivem uma existência toda carregando sentimento como ódio, ressentimento, mágoas, veneno, que esse corpo já não aguenta mais, e consequentemente ele se manifesta como um protesto de natureza orgânica através das doenças que chamam de doenças oportunistas. A imunologia mental cai tanto quanto a imunologia orgânica, porque uma está dependendo da outra.
Todas as vezes que você baixar a frequência mental, o corpo também diminui a sua frequência imunológica, orgânica. As nossas mentiras, como eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho mais idade, é o que a gente mais ouve. A neurociência e a neuroplasticidade já nos mostra que o nosso cérebro está sempre criando novas redes neurais, que armazenam nossas histórias passadas e que retratam as nossas experiências. O cérebro ele nunca vai deixar de ter a utilidade para a qual ele foi criado, que é sempre estar à disposição da mente para armazenar através dos seus processos químicos e eletroquímicos, que são as sinapses e o processamento através dos neurotransmissores, formando sempre na vida de cada um de nós aquilo que a mente comanda, que é nutrir o nosso corpo de informações. E essas informações elas vão exatamente para os nossos mais importantes inquilinos, que são as nossas células. E uma célula triste, ela só produz tristeza. Uma célula doente só produz célula doente. Nesse exato momento, seu cérebro está processando um mundo de informações que podem ser construtivas ou destrutivas. A opção é de cada um. Se você quer mudar a sua vida, mude a sua forma de pensar. Nunca é tarde para a gente começar. E a física quântica, ela tem um material fantástico. Ela tem muita coisa para nos oferecer. A espiritualidade, através da doutrina espírita também. Enfim, existem muitos meios que podem nos auxiliar a mudar a nossa maneira de ser e de pensar. Mas ninguém conhece mais você do que você mesmo. E se você quer alguma coisa de boa e produtiva em sua vida, só é você olhar para dentro de você. Conhece-te a ti mesmo, já nos dizia o grande pensador. Boa noite e até a próxima.